Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Vamos ler do verso 18 ao verso de número 20, meditando no tema de hoje, cantando e louvando ao Senhor. Efésios capítulo 5, do verso 18 ao 20, quem encontrou diga amém. Leio aqui na nova Almeida atualizada, NAA. Nos diz assim a palavra do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus em Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Nessa noite vamos meditar em cima desse tema que está apresentado aí aos irmãos, cantando e louvando ao Senhor. É uma área que me dá muita alegria falar a respeito disso, porque é uma área no qual eu convivo, trabalho diariamente a respeito desse tema, como ministro de música desta igreja. Tenho servido ao Senhor nesse ministério. E Deus tem a cada dia nos capacitado para aprendermos a servir melhor ao Senhor. E como nós podemos refletir a respeito daquilo que nós temos cantado, nós temos louvado ao Senhor. Nós vamos meditar nisso através desse texto. E eu queria destacar pelo menos 6 pontos, pelo que é importante nós estarmos cantando e louvando ao Senhor, nosso Deus. Nós destacamos aqui 6 declarações sobre cantar na adoração coletiva da igreja do Senhor. Por que é importante louvar? Por que é importante cantar ao Senhor, né? Então vamos falar sobre o canto como uma expressão de plenitude do Senhor. Cantar é para ser com o nosso coração, cantar é para ser ao Senhor, cantar requer uma teologia bíblica profunda da bondade soberana de Deus, cantar é para ser uns para os outros e cantar em sua experiência variada e em sua forma. Vamos meditar nesses temas nessa noite. Vamos iniciar por cantar é uma expressão de plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus nos estimula, nos incentiva a cantarmos ao Senhor nosso Deus. Se nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, nós devemos ser motivados a cantar louvores ao Senhor nosso Deus, o Deus que nos resgatou, o Deus que nos salvou, o Deus que nos purificou de todo o pecado. O crente deve fazer isso todos os dias da sua vida, cantar e exaltar louvores ao nome do Senhor. Vejamos o que nos diz o verso de número 18 e 19. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem, ou seja, o verbo no presente aqui, encher do Espírito. Como já nos diz lá em Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Deus. Então esse encher do Espírito aqui está fazendo referência ao enchimento pela palavra do Senhor nosso Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos meditar na palavra de Deus para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Se você é um novo convertido, se você está convertido já há bastante tempo, você tem plena convicção de que você entregou a sua vida a Cristo, então o Espírito Santo de Deus habita em você. Mas nós precisamos encher-nos desse Espírito a cada dia mais, porque ele habita juntamente com a nossa natureza carnal. Então, enquanto aqui estivermos, vamos conviver com a nossa natureza carnal, e se você já é crente em Cristo Jesus, agora tem a sua nova natureza espiritual, e nós precisamos alimentá-la. E a palavra de Deus nos diz, Colossenses 3,16, que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus?
Permita que a palavra de Deus habite na sua mente e no seu coração. Falando, seguindo no verso 19 do texto de Efésios, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando com o coração, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Então esse é o nosso primeiro ponto. A adoração madura da igreja se expressa em cânticos que fluem da plenitude do Espírito no coração dos membros reunidos para adorar. Nós precisamos cantar a palavra de Deus. Nós precisamos viver a palavra de Deus. E para isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos ter um relacionamento com o Senhor através da sua palavra. Mesmo nos dias difíceis, mesmo no dia que estamos cansados, mesmo nos dias em que outras coisas ocupam a nossa mente, ocupam lugar no nosso coração, nós precisamos tirar um tempo para o Senhor, para meditar na sua palavra, para crescer no conhecimento e na graça do Senhor nosso Deus. Somente assim nós poderemos cantar como uma expressão de plenitude do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos cantar a palavra de Deus. Existem muitas canções, querido, no nosso meio. Hoje a gente tem um celeiro muito grande de canções. Antigamente as nossas igrejas utilizavam-se apenas dos hinários, os hinários mais antigos, cantor cristão, em outras igrejas, salmos e hinos, em outras igrejas, a harpa cristã e diversos outros hinários que existem nas nossas igrejas. Antigamente a gente era limitado somente a esse material, mas hoje nós temos acesso a inúmeros compositores da nossa época, contemporâneos nossos, que cantam ao Senhor, que louvam ao Senhor. E nós que trabalhamos literalmente com o canto congregacional, e eu gostaria que os irmãos entendessem isso, né? O canto congregacional é a igreja cantando e louvando ao Senhor. A gente precisa entender que no momento em que o ministério de louvor está servindo ao Senhor aqui, ele está servindo a Deus e aos irmãos, à igreja, auxiliando na condução. Mas o louvor a Deus é feito por todos nós, toda a congregação louvando e exaltando o nome do Senhor. Então nós, como igreja do Senhor, precisamos cantar, precisamos louvar a Deus. E a gente tem buscado zelo em escolher canções que glorifiquem o nome do Senhor. Em primeiro lugar, nós nos atentamos para aquilo que nós estamos cantando. E essa é uma das minhas funções aqui como líder do Ministério de Louvor, escolher as músicas que nós iremos entoar. Então, eu não coloco aqui, compartilhando com os irmãos da minha experiência no ministério, eu não coloco músicas do meu gosto pessoal. Se vocês forem ouvir o que eu gosto de ouvir, é totalmente diferente do que nós cantamos aqui na igreja. Por quê? Porque eu não posso pensar em mim. Não é o meu gosto que deve ser o gosto da igreja. Não é o gosto do pastor que deve ser o gosto dos irmãos. Mas nós temos que cantar a palavra de Deus. E música congregacional, está dando microfonia aqui no retorno. Música congregacional, ela precisa ser uma música de fácil entendimento de toda a igreja, para que todos os irmãos possam participar, desde o mais novo, desde o pequeno, até o mais velho. Todos precisam ter condições de poderem entoar e cantar um hino de louvor ao Senhor. Por isso que no nosso culto coletivo a gente varia bastante as canções no sentido de estilos musicais, mas a gente tem tido um zelo muito precioso no que diz respeito às letras daquilo que nós estamos cantando, porque nós devemos cantar aquilo que está de acordo com a nossa fé, com aquilo que nós cremos. Eu não posso cantar uma música que não tem nada a ver com o que o meu pastor prega, com o que a minha igreja ensina, com o que a minha denominação crê. A gente canta aquilo que nós devemos vivenciar, aquilo que nós cremos à luz da palavra de Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e nós precisamos cantar louvores que agradam ao Senhor nosso Deus. E na palavra de Deus, o Senhor nos diz, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Não estamos cantando para agradar ninguém, não estamos aqui fazendo um show, fazendo uma apresentação musical. Estamos juntos como igreja do Senhor, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Em segundo lugar, cantar precisa ser com o coração. Na parte C do verso 19 de Efésios 5 diz, cantando e louvando, ou seja, fazendo melodia com o coração ao Senhor, com o coração. O oposto disso seria cantar simplesmente da boca para fora. E eu acredito que muitos de nós
já devemos ter passado por situações assim, no qual a gente está cantando, embalado pelo ritmo, ou porque tem uma melodia boa, porque é uma música animada, celebrativa, mas em muitos momentos acaba passando desapercebido aquilo que nós estamos cantando, no sentido de letra. Você não está concentrado na letra em que você está cantando, porque a gente acaba sendo embalado pelo ritmo musical, pela pegada da música, pela forma como a música está sendo executada. E a gente precisa ter cuidado com isso, porque todo louvor que é cantado ao Senhor precisa ser cantado com todo o nosso coração. Ou seja, eu preciso estar de fato condizendo com aquilo que eu estou cantando. Eu preciso entender aquilo que eu estou cantando e cantar com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, louvando ao Senhor. Celebrarei a Ti, ó Deus, com o meu viver. Cantar com o coração, cantar com a alma, louvando, sincero e bendizendo o nome do Senhor. Não podemos cantar de qualquer forma, né? De vontade que seja necessária para fazer apenas a boca se mover, mas com o coração. Significa que você está falando sério e que se sente atrelado ali ao Senhor, aquilo que você está cantando. Em outras palavras, a essência do culto cristão não consiste em meras ações litúrgicas, em meros momentos litúrgicos que nós temos, ou de qualquer outro tipo, mas em uma valorização interior e autêntica de Deus no coração. Uma valorização que ama a Deus e tudo o que Ele faz. Então, nós precisamos nos esforçar para nos apresentarmos assim diante de Deus, quando nós estamos cantando. Por isso que nós não devemos ficar sem cantar, não devemos ficar sem participar. E eu até peço aos irmãos que, se os irmãos tiverem alguma dificuldade com relação a alguma música que nós cantamos aqui, você tem total liberdade para me procurar. Ô, irmão Henrique, essa música aqui não está legal, não estou conseguindo cantar essa música. Ou então, se você tem alguma dúvida em relação a alguma letra de alguma canção que nós cantamos, também você tem liberdade para nos procurar, para juntos crescermos na graça e no conhecimento do Senhor nosso Deus. Ou então você ouviu uma música muito bonita. Ah, irmão Henrique, eu ouvi essa música bem aqui, eu acho ela tão bonita, eu achei tão legal. O que você acha da gente colocar essa música no momento de louvor na igreja? A gente pode ouvir, a gente está aberto também a ouvir os irmãos. Os nossos irmãos da equipe de louvor sempre mandam sugestões para a gente, e a gente vai ouvindo, analisando. A gente analisa também com o nosso pastor a parte teológica, a parte de letra das músicas, para que nós estejamos andando juntos, alinhados. O ministério de música, ele anda alinhado com o ministério pastoral, ele deve andar. Nós devemos cantar aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, e o nosso pastor também precisa pregar aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. E juntos nós vamos caminhando para louvar e bendizer o nome do Senhor. Portanto, queridos, não tenha uma atitude de tudo ou nada em relação à adoração. O coração pode estar sendo verdadeiro, mesmo que não esteja tão inflamado de zelo como deveria estar. Não podemos, queridos, passar a impressão de que a valorização apaixonada seja algo automático ou constante na vida do crente. Infelizmente, não é. A adoração geralmente ocorre em 3 estágios. Os 3 estágios da adoração seriam o fervor, o anseio e o lamento. Vai ter momento que você vai estar mais fervoroso na hora do louvor, mais alegre, mais vibrante. Vai ter momentos em que você vai estar ansiando por aquilo que Deus precisa falar ao seu coração, por aquilo que Deus vai falar ao seu coração, ou lamentando por a sua vida, pela sua conduta. Então, existem esses 3 estágios, esses 3 momentos no qual você pode estar envolvido e inserido dentro da adoração. Salmo 63:5 nos diz: como de saborosa comida se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Como de saborosa comida, a pessoa que realmente sente o sabor daquilo que está experimentando ali. Como é bom, né, comer uma boa comida, uma comida bem saborosa, e não ficar apenas empurrando e enchendo a barriga, ficando estufado, né? Como é bom saborear a comida, uma boa comida. Da mesma forma, nós devemos também estar desejosos e fervorosos pelo Senhor no momento do louvor. Salmo 42:5 nos diz: porque está abatida a minha alma, porque te perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Nós louvamos ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Hoje pela manhã nós cantamos, né?
Te louvarei, não importam as circunstâncias. Será que isso é uma realidade na nossa vida? Será que nós podemos dizer que verdadeiramente nós somos capazes de louvar e bendizer ao nome do Senhor em qualquer circunstância? Seja no momento bom, ou seja no momento de luta, de aflição, no momento difícil, de tribulação que nós estejamos passando. Nós precisamos aprender a louvar ao Senhor em todo o tempo. O teólogo David Brenner recentemente disse, recentemente Deus tem se agradado de manter minha alma faminta quase constantemente, de tal modo que eu tenho sido preenchido com um tipo de dor agradável. Quando eu realmente desfruto Deus, sinto meus desejos por Ele ainda mais famintos e a minha sede pela santidade mais insaciável. Quando nós estamos famintos de Deus, nós desejamos a cada dia mais ao Senhor nas nossas vidas, né? E Deus nos satisfaz, Deus nos sacia, Deus nos sustenta, Deus nos enche da sua graça e do seu poder. No Salmo 73, do verso 21 a 26, nos diz: quando meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Nós vamos encontrar belíssimos hinos descritos nas passagens de Salmos, né? Tanto é que Paulo aos Efésios nos convida a cantar salmos, hinos e cânticos espirituais. Os salmos foram também, nós cremos que foram inspirados por Deus. Deus usando pessoas em diversos momentos. Momentos de celebração, momentos de vitória, momentos de luta, momentos de aflição, momentos de quebrantamento. É Deus falando ao coração do seu povo. O pastor John Piper disse o seguinte: adoração é uma forma de refletir com alegria para Deus o brilho de seu valor. Este é o ideal, pois Deus certamente é mais glorificado quando nos deleitamos na sua magnitude, do que quando ficamos indiferentes a ela, que quase não sentimos nada e apenas desejamos sentir algo por Ele novamente. No entanto, Ele também é glorificado pela centelha de alegria antecipada que dá origem à tristeza que sentimos quando nossos corações estão mornos. Mesmo na miserável culpa que sentimos por nossa insensibilidade, a glória de Deus brilha. Se Deus não fosse gloriosamente desejável, por que nós sentiríamos tristes por não nos deleitarmos plenamente com sua beleza? Nós precisamos nos deleitar no Senhor. Deus é bom e Ele deseja que nós nos deleitemos nele, que nós busquemos a Ele, que nós o desejemos. Salmos 40, verso de 1 a 3, nos diz: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão o que Ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Se a gente analisar a história do povo de Israel, de todo o povo de Deus, a música sempre esteve envolvida, desde a criação. Desde a criação, os louvores vêm sendo entoados ao Senhor, nosso Deus. Então, Deus nos fez, a palavra de Deus diz, para o louvor da sua glória. E nós precisamos louvar ao Senhor, nosso Deus, todos os dias da nossa vida. Terceiro ponto, queridos: cantar é para ser ao Senhor. O nosso cantar deve ser para o Senhor. O nosso cantar deve ser para honrar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Verso 19 de Efésios 5. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Observe aqui, em primeiro lugar, o quanto é admirável que ambas atitudes são válidas. E são válidas neste mesmo versículo.
falando com salmos, hinos, cânticos espirituais, congregacional. Cante uns para com os outros e para o Senhor. E cante uns aos outros cantando para o Senhor. Ao Senhor aqui, queridos, significa, ou não significa apenas que o culto é centrado em Deus, mas no sentido de que tudo na adoração se relaciona a Deus. Se nós temos aqui um momento precioso de comunhão, esse momento de comunhão nós estamos nos fortalecendo no Senhor. Se nós cantamos canções indiretas ou na terceira pessoa, nós também estamos fazendo ao Senhor. Das diversas formas de cânticos que nós utilizamos, nas diversas formas da manifestação que nós fazemos aqui dentro do culto, se nós ofertamos, nós estamos ofertando ao Senhor. Então, todos os elementos do culto devem ser voltados para o Senhor nosso Deus e não para nós mesmos, como homens. O Senhor precisa ser visto nas nossas ações, nas nossas obras. Na presença de Deus, com vistas ao que Deus ouça e veja tudo o que estamos fazendo, com o desejo de que Deus receba tudo em seus ouvidos, com aprovação e deleite. Quando você canta, seja cantando diretamente ao Senhor como um hino. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus. Esse é um tipo de hino que você está cantando diretamente a Deus. Louvamos-te, ó Deus. Ou quando você canta indiretamente, quando, por exemplo, você canta o hino, Castelo forte é nosso Deus. Você está dizendo isso aos irmãos, mas crendo que o Senhor nosso Deus é o nosso castelo forte. É um hino indireto, mas que também louva e exalta o nome do Senhor. Seja como for, direto ou indiretamente, cante contando com a escuta permanente de Jesus e do Pai Celestial. Efésios 5,19 nos encoraja a cantar muitas canções na segunda pessoa, como tu, ao invés de apenas na terceira pessoa, como ele. Por exemplo, tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste. Dia após dia, com bênção sem fim, tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Todo o nosso louvor deve ser para o nosso Deus. Um outro exemplo de hino que nós cantamos também ao Senhor, Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Nós temos muitos hinos belíssimos, queridos. E nós poderíamos passar o dia todo ouvindo e cantando, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Existem muitas canções que, infelizmente, não são centradas no Senhor, nosso Deus. Canções que se dizem gospel, né, como é o termo popular da música cristã, que se dizem evangélicos, mas que o foco está no homem. Então, nós precisamos também, queridos, conhecendo a palavra de Deus, precisamos aprender a discernir aquilo que está centrado em Deus e aquilo que está centrado no homem. Muitas vezes nós podemos ser enganados. Às vezes é uma canção muito bonita, uma melodia lindíssima, uma harmonia bem trabalhada, músicos tocando de maneira belíssima, mas a sua letra está fora daquilo que nós cremos. Então, primeira coisa, nós precisamos entender no que nós cremos. No que nós cremos, querido? Nós cremos na palavra de Deus, mas você conhece a palavra de Deus? Você sabe discernir uma música que é centrada no Senhor, de uma música que é centrada no homem, que nós chamamos de antropocêntrica, com centro no homem, em satisfazer a vontade do homem, satisfazer o desejo do homem? Pense e reflita a respeito disso. Reflita em que tipo de música você anda ouvindo, que tipo de música você anda escutando. São músicas que louvam e glorificam o nome do Senhor? Pensemos a respeito disso, queridos. Deveríamos, de fato, querer permanecer na presença do Senhor, falando com o Senhor sobre o que pensamos e sentimos, em resposta a quem Ele é e ao que Ele fez e ao que Ele promete fazer e ser para nós em Cristo Jesus. Isso significa que ao Senhor, em Efésios 5,19, e até quando nós cantamos
na primeira ou na terceira pessoa do plural, a adoração será fundamentalmente voltada para Deus e não para o homem. Nós devemos ter no centro da nossa vida o Senhor, nosso Deus. Analisamos 3 pontos até aqui. E Romanos 11:36 nos diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. A ele seja a glória, né? Isso é um cântico, né? Porque dele e por ele. Como é bom quando nós cantamos a própria palavra de Deus, que é viva e eficaz, né? Existem muitos autores e compositores que compõem músicas de experiências pessoais. E muitas pessoas, às vezes, querem colocar isso no ministério. Eu não sou muito fã. Quando é uma participação musical, a gente ainda permite, porque, às vezes, a pessoa que vai cantar tem uma relação e se identifica com aquilo que está cantando. E nós ouvimos e nós exaltamos a Deus pelo que Deus tem feito na vida da pessoa também. Mas como canto congregacional, nós somos convidados a cantar o que a palavra de Deus nos ensina. O que a palavra de Deus nos orienta a ser e a viver. 4º ponto, queridos, cantar requer uma teologia bíblica profunda da bondade soberana do nosso Deus. Nós precisamos entender, queridos, que Deus é soberano em todas as coisas. Deus determinou tudo, Deus é soberano, Deus está no controle de todas as coisas. De onde nós extraímos em nosso texto que cantar requer uma teologia bíblica e profunda soberana de Deus. Preste atenção agora no verso de número 20 de Efésios 5. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, como será possível falar, como será possível cantar e louvar com o nosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo? Esse versículo, a menos que você tenha uma boa teologia bíblica e profunda da bondade soberana de Deus, pode até soar um pouco ofensivo. Veja, estamos chamando essa teologia bíblica de profunda, porque ela evita conclusões superficiais, né? Nós precisamos entender que, de fato, Deus é soberano sobre todas as coisas. Paulo escreveu: chorem com os que choram, Romanos 12:15. E escreveu também: odeiem o mal e apeguem ao que é bem. Então, como será possível dar graças a Deus por tudo? Existem momentos que realmente na nossa vida é muito mais difícil a gente dar graças a Deus, né? Nem todos os momentos são fáceis. Nós agradecemos a Deus quando nós conquistamos uma vitória na nossa vida, quando nós passamos no vestibular, conseguimos um emprego, melhoramos no nosso ramo de trabalho, né? Somos promovidos. Nós agradecemos e rendemos graças ao Senhor quando nós recebemos uma bênção, um veículo, uma casa, quando nós fazemos uma viagem. Nós louvamos e agradecemos ao Senhor. E nós podemos concordar que é muito mais fácil nós agradecermos e bendizer e louvarmos o nome do Senhor quando nós recebemos bênçãos em nossa mão, em nossa vida. Mas se torna mais difícil também quando nós passamos por momentos de dificuldade, por momentos de luta, por situação financeira apertada, né? por momentos de luto, a perda de um ente querido, a perda de um emprego, né? Perda de um emprego e diversas outras situações trágicas que nós estamos sujeitos a passarem. Odeiem o mal e apeguem-se ao que é bem. Por mais que possamos agradecer a Deus, por exemplo, por circunstâncias horríveis, doenças, perdas ou feridas de pecados cometidos contra nós, jamais será da mesma forma que agradecer ao Pai pela cura, pela salvação, pela proteção e pela santidade. É muito mais fácil e tão mais natural darmos graças a Deus por tudo aquilo que é bom. Isso é mais fácil para nós fazermos. E até nesses momentos, em muitos deles, muitos de nós nos esquecemos de agradecer ao Senhor. Quantas situações nós não já vimos de pessoas que no momento da dificuldade estavam aqui na igreja pedindo oração: Senhor, me ajuda, e os irmãos orando e intercedendo, mas no momento em que Deus concedeu-lhe a vitória, não pisou mais na igreja, não se voltou mais para o Senhor.
Lembra daqueles 10 leprosos que foram curados? Apenas um voltou para agradecer ao Senhor. Existem pessoas no nosso meio assim, que até quando recebem boas coisas do Senhor, quando recebem dádivas de Deus, o seu coração ainda não tem gratidão para com o Senhor. E esquece do Senhor rapidamente. Mas Deus tratará com cada um conforme a sua boa mão. Efésios 5:20 aponta para uma maneira de enxergar em todas as coisas a mão de Deus se movendo para a glória do seu nome e para o bem do seu povo. Então, mesmo nas situações ruins, mesmo no momento de luta e dificuldade, a mão do Senhor está movendo aquela situação para o seu plano específico, para o propósito que Deus tem para a sua vida, né? Lembra daquele texto onde Jesus é interrogado e é perguntado sobre quem pecou, o pai ou a mãe desse, para que ele pudesse viver aleijado a vida toda? Jesus disse, nem o pai nem a mãe, isso aconteceu para que a glória de Deus pudesse ser manifestada. Então, até mesmo nas situações ruins, nas situações difíceis, Deus tem um plano e Deus tem um propósito em tudo isso. Precisamos aprender, queridos, a depender e a confiar plenamente no Senhor, para que assim nós possamos nos expressar através do canto, através do louvor, de maneira que honre e glorifique o nome do Senhor nosso Deus. E o que precisamos é de uma teologia bíblica que seja profunda o bastante para auxiliar a odiar, repudiar e nos opor na oração, no trabalho social, no evangelismo, aos males do mundo, e não cancelar a verdade de que nestas mesmas coisas e em nosso próprio ódio, repúdio e oposição contra elas, em nosso trabalho duro contra elas, perseverando pacientemente através dela, também há motivo para agradecimento. Veja o que nos diz Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas, não são algumas coisas, não são poucas coisas, são todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha mais um texto interessante da palavra do Senhor. Gênesis 50, coloca aí para a gente na NVT. Olha como Deus trabalha no coração do homem. Gênesis 50, verso 20 e 21. Nos narra a história de José, né? Um pequeno trecho da narrativa de José. José falando aos seus irmãos, dizendo o seguinte, no verso 20: vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a minha vida de muitos, para salvar a vida de muitos. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-lo com bondade. Perceba que o texto diz aqui, Deus planejou tudo para o bem. Aqui não diz Deus permitiu. Muitas das vezes a gente escuta, né, pessoas falando assim, isso aconteceu porque Deus permitiu. Eu gosto de pensar que Deus planejou para o bem. Deus planejou que aquilo acontecesse. Por quê? Porque Deus é soberano. Quando eu digo que Deus permitiu, eu estou mexendo na soberania de Deus. É como se Deus estivesse meio que isento naquela situação, ou não se responsabilizando por aquilo. Mas Deus, queridos, é soberano em todas as coisas, e a palavra de Deus diz aqui, mas Deus planejou tudo para o bem. Tudo o que aconteceu na vida de José foi para que um dia ele pudesse manifestar a glória do Senhor, seu Deus, e salvar a vida de toda a sua família e de todo aquele povo. Nossos cânticos precisam dessa teologia bíblica profunda, porque Efésios 5:20, que trata sobre cânticos, pede a nossa gratidão nas palavras de Paulo. Gratidão por tudo que Deus, por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossos cânticos, queridos, precisam dessa teologia bíblica e profunda, porque não passa uma semana nesta ou em qualquer outra igreja, sem que algumas pessoas estejam lidando com coisas horríveis e dolorosas. E precisarão, de algum modo, dar graças a Deus, sim. Sim, há uma maneira profunda de adorar a Deus com essas pessoas, que silenciosamente carregam seus fardos consigo mesmo, e que silenciosamente os conduzem a Deus, tão todo suficiente que está trabalhando por elas, em toda dor e sofrimento, e através de todos eles. Todos nós chegamos aqui na igreja, com lutas, com desafios, com fardos.
E nós encontramos regozijo para a nossa alma quando nós colocamos as nossas lutas e as nossas aflições do dia a dia nas mãos do Senhor nosso Deus. Nós somos fortalecidos por Ele, nós somos edificados por Ele. E como é bom participar do culto coletivo, como é bom se congregar, como é bom fazer parte da igreja e do povo do Senhor. Compreender isso e crer nisso contribui para que nós possamos cantar com todo o nosso coração ao Senhor, o maior de todos os hinos congregacionais. Sou feliz. O hino diz assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Em que circunstâncias você acha que o compositor dessa música escreveu essa letra? Você acha que foi no momento de alegria? Que foi no momento de uma grande vitória, de uma grande conquista? Não. Essa música foi composta no momento de luto, onde ele perdeu parte da sua família em um naufrágio. E ainda no luto e ainda na dor, ele disse: sou feliz com Jesus, o meu Senhor. Sou feliz com Jesus, o meu Senhor. Cantar, queridos, requer uma teologia bíblica e profunda da bondade soberana de Deus. E o quinto ponto, estamos caminhando já para o final. Cantar é para ser uns para os outros, falando entre vocês, como nos diz o texto. Efésios 5,19, falando entre vocês, entre nós, entre a congregação, entre o povo de Deus, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Esse é um dos mandamentos mais claros do Novo Testamento para a adoração coletiva da igreja. E toda vez que você precisar também responder a alguém que se diz assim: eu não me congrego, eu tenho a minha relação com o Senhor, apresente esse versículo para essa pessoa, falando entre vocês com hinos, salmos e cânticos, cantando e louvando ao Senhor de todo o seu coração. O povo de Deus sente a necessidade, necessita e precisa se congregar, precisa fazer parte da congregação, dos salvos em Cristo Jesus para serem edificados. Nós precisamos entender isso, que não há salvação longe do corpo de Cristo. Você não conseguirá cumprir esse imperativo, essa ordem, sozinho. Tem que ser no meio da congregação. Deus te chama, Deus nos chama para falar uns com os outros, cantando. E essa realidade se expressa da forma mais clara e objetiva nos nossos cultos de domingo. Aqui é o povo de Deus reunido para louvar, para bendizer o nome do Senhor. Nós precisamos nos reunir para cantarmos ao Senhor nosso Deus. 1 Coríntios 14, 15 e 16 nos diz: que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas em espírito, como o não instruído poderá dizer amém depois da oração de agradecimento que você fez? Porque ele não entende o que você diz. Em outras palavras, queridos, Deus quer que ouçamos uns aos outros na oração, no cantar de maneira inteligente, inteligível, de forma que seja entendida, para que possa haver resposta coletiva e concordância, que é o nosso amém. Assim seja. Por isso é bom, queridos, também nós investimos na qualidade dos nossos equipamentos, porque nós estamos utilizando esses equipamentos para que a palavra de Deus possa chegar de maneira mais clara no seu coração, tanto através da ministração da palavra, na pregação do evangelho, como também nas canções que nós cantamos. Por isso é importante termos esse zelo e esse cuidado também com aquilo que nós estamos adquirindo para oferecer o nosso melhor ao Senhor, nosso Deus. Em outras palavras, queridos, Deus quer que ouçamos uns aos outros a orar e cantar, para que nós possamos responder sempre firmes, amém. Assim seja. Existem razões para esta dimensão coletiva da adoração. Estar juntos e cantar uns para com os outros e não apenas sozinho, intensifica os nossos sentimentos ao Senhor nosso Deus.
comunica o nosso testemunho para Deus e unifica a nossa vida congregacional em torno de Deus. Romanos 15, 5 e 6 nos diz: ora, o Deus da paciência e da consolação lhe conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Mais um texto que nos convida a andarmos juntos, a estarmos sempre juntos e unidos no Senhor. Segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Cantar é para ser uns aos outros. Nós falamos entre nós, uns aos outros. Nós cantamos uns aos outros, né? Nós temos um momento de comunhão onde nós louvamos e bendizemos ao nome do Senhor pela preciosa comunhão que Ele nos concede nesse momento. E o sexto e último ponto, querido: cantar é para ser uma experiência variada também em sua forma. Ainda no texto que já lemos, Efésios 5,19, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Referindo-se a esses termos, salmos, hinos e cânticos espirituais, Ralph Martin escreveu que é difícil estabelecer qualquer distinção clara entre eles. Muitas vezes nós confundimos, né? Salmos, hinos e cânticos espiritual. E os estudiosos concordam que os vários termos são usados livremente para abranger diversas formas de composição musical. Então, existem diversas formas. Salmos podem se referir aos poemas líricos cristãos que estão no nosso saltério, né, que é o livro de Salmos. Os hinos seriam composições mais longas, e há evidência de que alguns exemplares reais desses hinos podem ser encontrados no próprio Novo Testamento. Nós temos vários pesquisadores, né, que utilizam vários hinos do Novo Testamento, orações cantadas ali, proferidas no Novo Testamento também, como hinos. E nós temos os cânticos espirituais, que referem-se a trechos de louvores espontâneos que o Espírito colocou no lábio do adorador, como já nos indica lá em 1 Coríntios 14, 15. Então, há uma razão para diferentes tipos de música, estilos e formas. A principal razão é que Deus é infinitamente variado em sua beleza e se relaciona conosco de maneira profunda e maravilhosamente diferente. Quer ver um exemplo? Se você experimenta Deus na morte de suas 4 filhas em um naufrágio no navio, você poderá escrever e cantar "Sou feliz com Jesus". Se você estiver impactado com a verdade da encarnação na época do Natal, você poderá cantar o hino de número 106 do nosso HCC. Cantai que o Salvador chegou. Deus vai trabalhando de diversas formas e usando diversas pessoas para escreverem palavras que glorifiquem o nome do Senhor. Se Deus se encontrar com você de maneira simples e silenciosa em seu quarto, orando, você poderá escrever a canção "Pai, eu te adoro, minha vida eu te entrego, como eu te amo. Jesus, eu te adoro, minha vida eu te entrego, como eu te amo. Espírito, eu te adoro, minha vida eu te entrego, como eu te amo". Uma belíssima canção do grupo Vencedores por Cristo. Se você é professor de escola bíblica dominical, para as crianças que desejam ensinar seus alunos coisas profundas de maneira simples, você pode escrever: Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, feliz estou cantando eu vou, Deus é bom para mim. Deus nos encontra, querido, de diversas maneiras, de diversas formas. Na trajetória da nossa vida, Deus sempre vai falando aos nossos corações, da maneira mais simples até a maneira um pouco mais complexa, mas Deus vai falando de diversas formas. E nós precisamos utilizar todos os recursos disponíveis que nós podemos para poder exaltar e glorificar ao nome do Senhor. Ele vem a nós de maneira complexa e simples. Ele vem às vezes de maneira furiosa, às vezes de maneira misericordiosa. Existem aspectos do caráter de Deus e da relação dele conosco que só podem ser expressados com expressões musicais elevadas e refinadas, como o Messias de Handel, né? Belíssima composição. E há aspectos do caráter e da relação de Deus conosco que só podem ser expressados como tipos mais simples, como eram os hinos nos dias de Lutero. Lutero se utilizou de muitas melodias populares para escrever diversos hinos que alcançaram inúmeras vidas, e várias vidas foram impactadas e transformadas
pelo poder do Senhor Jesus. E finalizo dizendo que a minha palavra de encorajamento para os irmãos é que busquem sinceramente ao Senhor em todas essas coisas e se aprofundem com Ele e em sua compreensão e experiência de adoração congregacional que nós temos regularmente toda semana. Orem, queridos, uns pelos outros, especialmente por seu pastor. Ore também pelo seu ministro de música, para que Deus conceda graça a essa equipe no exercício da obra do Senhor, para que a nossa igreja, a sua igreja, a igreja que você faz parte, continue sendo exaltada, continue sendo edificada pelo poder que há no nome de Jesus. Estas são as marcas, queridos, de uma adoração madura. E finalizo dizendo o último texto aqui citado, Romanos 17, de 7 a 11. Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Lembrem-se de que Cristo veio para servir aos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas a seus patriarcas. E também para que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias, como dizem as Escrituras. Por isso eu te louvarei entre os gentios, sim, cantarei louvores ao teu nome. E dizem também, alegrem-se com o povo dele, ó gentios. E ainda, louve ao Senhor todos vocês, gentios, louvem-no todos os povos. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude, queridos, a vivermos uma vida digna da vocação que o Senhor nos chamou, para que os nossos lábios professem palavras de louvor e exaltação ao nosso Deus, por onde quer que andemos. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar nesse momento? Diante de tudo aquilo que você ouviu nessa